Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje, Cris, estamos aqui novamente em terras catarinenses. Comemorando os nossos 2 anos de Startup Life, do podcast, né? Que é? O site tem mais tempo, sim. Olha aí, que doideira, cara. E aqui a gente veio para Santa Catarina e talvez a gente não volte mais, né, Cris? Será? Vamos ficar aí, né? Não volte mais para o Rio Grande do Sul. Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Eu achei que não voltasse mais para Santa Catarina. Até porque o nosso convidado hoje, né, Cris, ele fez essa jornada, né? Ele está incentivando a gente a ficar em solo catarinense. Exatamente. Ele veio aqui tirar umas férias e não voltou mais, né, Cris? Então a gente está pensando nisso. Então hoje a gente está aqui com um convidado muito especial aqui, um gaúcho, um ex-gaúcho, hoje catarinense, né, Cris? Ele frisou isso bem. Frisou bem. Quem que está com a gente hoje aí, Cris? Hoje está conosco, então, o César Dias, CEO da Rampify. César, seja bem-vindo. Obrigado, Cris. Obrigado, Lion. Eu fugi do Rio Grande do Sul e disse que não volto mais, né? Disse que agora eu sou catarinense, né? Meu pai deve ficar doido. Se ele escutar o podcast, ele vai ficar pé da vida. E ainda é gaúcho de carazinho, né, cara? Gaúcho isso. raiz, né? Raiz. Maravilha. Mas é isso aí. Maravilha, César. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Então, para começar um pouco, assim, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, César, conta para nós um pouquinho da Rampify, o que vocês fazem, né? Da onde surgiu essa ideia, o que vocês são, e daí, porque a gente vai querer conectar aí com o assunto principal do podcast, então acho que é importante a galera entender o backtracking aí do César sobre Data Driven, que a gente vai falar mais para frente. Legal. Bom, primeiro, né, obrigado pelo convite, né? Fico bem feliz de estar aqui com vocês, né? Então, falando um pouquinho da Rampify, nós somos um spin-off de uma outra empresa, né? Uma empresa de sistema de gestão para o mundo automotivo. E a gente sentia uma dor, né? A gente via os gestores perderem muito dinheiro porque não estavam olhando para os dados, não estavam olhando para os números, tendo atenção com os detalhes dentro das empresas, né? E isso era uma coisa que era muito dolorido para a gente ver as empresas que têm uma oportunidade imensa de crescer, de ganhar dinheiro, de expandir seus negócios, mas estavam sendo engolidos, né, pelos drenos de dinheiro, né, que não estavam sendo observados, que eram às vezes pequenos pontos dentro da empresa onde o dinheiro estava vazando, né? E então a gente pensou em o que a gente poderia fazer para isso. Começou primeiro com um serviço de concierge para validar um conceito, uma ideia que a gente tinha, que era de analisar números, métricas e, em cima disso, gerar insights, chamar, ei, olha só, tem um problema aqui, você vai ter um problema lá na frente, ou agora está com um problema, enfim. E aí a gente foi nesse caminho e hoje a Rampify é uma plataforma de push intelligence, né? Nós geramos alertas para os gestores, né, com push no celular sobre pontos de processo que estão com problema ou então KPIs, métricas que estão com algum problema ou vão ter algum problema, né, usando predição, usando inteligência artificial para fazer cálculos e ver se, por exemplo, no dia 5 ou no dia 10 do mês, sei lá, se tem um risco de não bater uma meta lá no final do mês, avisar o gestor antes para ele poder tomar uma ação, né? Perfeito. Basicamente é isso, né? E aí tem todo um ecossistema de dados e visualizações ali que fica rodando ao redor disso, né? Que aí vai, o principal está no celular, mas aí vai para a web, enfim, outros formatos aí também. Legal. O pessoal do escritório sabe que eu sou maluco dos dados, né? Eu adoro. 2. Pô, cara, eu adoro. Para mim, assim, se eu não consigo enxergar dados, assim, eu fico bem perdido, assim. Tanto que o pessoal às vezes fica bravo comigo, né? Porque o pessoal vem me pedir alguma coisa. Vamos fazer mais uma contratação. E daí eu falo assim, beleza, por quê? Não, porque eu estou sentindo sobrecarregado, tá, mas e me mostra, me metrifica isso em dados para eu entender. Show me the number. Exatamente. Daí eu mostro, na minha concepção, daí eu mostro. Aí a gente faz isso, a gente tem isso. Daí o pessoal fica bravo comigo. Daí eu falo assim, não tem que ficar bravo comigo, tem que ficar bravo com os números aqui, então, senão não comigo, né? É isso aí. Mas esses dias a gente estava metrificando até o consumo de café. Exatamente. Mas isso é algo que eu aprendi há uns 7 anos atrás sobre cultura data-driven, né? Que é basicamente
essa cultura de enxergar dados e tomar decisões baseadas em dados, assim, né? Mas eu acho que para a gente entender um pouco mais de cultura data-driven, eu quero que tu nos traga assim, um pouco sobre a tua visão sobre isso. Tu trouxe um termo que, beleza, para gente que gosta e é bem comum, mas falou sobre KPIs, né? E isso é uma pergunta, né, que eu quero que tu explique um pouco para a galera o que são KPIs. E outro ponto, o porquê da importância dos KPIs, porque se tu também tem muitos dados, tu acaba ficando com uma visão um pouco nevoada, né? Tu enxerga muitos dados, mas tu não consegue enxergar quais são os dados mais importantes. Não está vendo informação normalmente, né? Exatamente. É isso, né? Está vendo dados, né? É isso aí. Explica um pouquinho para a galera o que é KPI, o porquê da importância da KPI para tu analisar porque também não adianta tu ficar analisando dados que não são interessantes para o negócio, entendeu? Justo. Isso acho que é um dos principais pontos quando a gente vai fazer algum trabalho em alguma empresa. Primeiro é falar sobre KPI mesmo, porque existe uma visão torpe às vezes, né, sobre KPI. KPI são indicadores chaves da gestão, né? E é comum a gente chegar em uma empresa e a empresa ter aquele emaranhado de planilha Excel para tudo quanto é lado, né? Tem BI, é normal os nossos clientes já terem BI, quando a gente vai implantar a solução da Rampify, eles já ter BI. Só que eles não estão, muitas vezes, olhando para KPIs. Eles estão olhando para dados, estão olhando para dados, não para métricas, né? E são dados que são dados para... A gente fala que é dados para analista de dados, que não é para você tomar uma decisão rápida na hora. O KPI é para você saber assim, a gente está no rumo, está indo pelo caminho certo, beleza, mas daí tem um monte de outras métricas que estão rodando ali no paralelo que apoiam essa decisão, tudo bem. Mas sim, KPI é a chave para dizer se você está indo bem ou se você está indo mal. Sim. Isso é importante separar, porque quando você mistura essas outras métricas que não são chaves, você acaba muitas vezes dificultando a vida das pessoas que estão acompanhando isso, porque elas não sabem o que tem que focar, né? Sim. Até falando, por exemplo, né, a gente está falando de OKR, né, de métricas, né, em OKR ou Balanced Scorecard e tal. Em Balanced Scorecard, lá nos livros lá, né, do Kaplan, Norton, eles falam que o cara não pode acompanhar, um americano não pode acompanhar mais do que 6 KPIs. Então, poxa, a gente chega numa empresa às vezes e fala assim, quantos KPIs um gestor acompanha? Ele tem uns 45 KPIs. Cara, esquece. Cara, ele não está acompanhando. Tá perdido. Ele não sabe o que é relevante, né? Porque... as coisas que são relevantes vão ser poucas coisas. E se está desse jeito, você não tem KPIs. Tá? Você tem dados. Tá? Essa é já um primeiro erro, acho que uma primeira distorção e uma coisa um ponto para uma reflexão mesmo, né, das empresas. Né? Sim. Teve um outro ponto que tu comentou que poucas pessoas sabem a diferença, assim, né? Que é a diferença de dados para informação. Né? São coisas completamente distintas. Total. Né? Explica um pouquinho para nós aí o que é essa diferença de dados e informações. Bom, é exatamente nessa mesma linha, né? Se a pessoa está com 45 KPIs, ela está com dados, né? Já para começar, né? Então você ter lá vou dar um exemplo, um exemplo super prático, né? A gente quando está construindo verticais novas, né? Uma das linhas de trabalho da Rampify é com software houses. As software houses usando as empresas de software, né? De RPs, de sistemas, usando a Rampify para levar métricas e KPIs para os clientes, vendendo a Rampify para os clientes deles, né? Beleza. E aí a gente senta com os times das empresas, né, para falar sobre o mapa de KPIs daquele software que atende a uma vertical tal. E aí aconteceu uma situação bem interessante, né, que é muito do mundo de dev, né? O mundo de dev olha para uma informação e acha que toda informação é métrica, é KPI, tudo é importante, né? E aí legal, né? A gente falando sobre era varejo food, né? De alimentação, software de alimentação.
E aí, ok, vai ter lá faturamento, margem, vai ter tempo médio de atendimento, sei lá, qualquer coisa, né? Coisas são extremamente relevantes para um business de varejo food, né? Por exemplo. E aí o time dessa empresa falou assim, a gente acha que tinha que colocar um indicador sobre pagamentos, não está falando de inadimplência seria relevante, né? Sobre pagamentos, um indicador para falar quanto que foi gasto em cada, quanto que foi recebido em cada bandeira de cartão, em Visa, em Master, não sei o que lá. Aí eu só fiz uma simples pergunta, legal. Quando bipar o celular do diretor, que porra ele vai fazer com essa informação, cara? Ele não vai fazer nada com isso, meu. Entende? Isso é informação. Sim. E quando que ele usa isso? Ele vai usar isso uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, quando ele vai renegociar com GetNet, com Cielo, com, enfim, né? Seja quem for lá, a operadora de cartão, né? Sim. Enfim, ele vai ver isso daí uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Não é uma coisa que ele fique acompanhando e que durante o mês ele precisa tomar uma ação e fazer algum trabalho em cima. Então, esse é um exemplo de o que é informação e o que é um dado, né? Isso acho que é um bom exemplo sobre isso, né? Às vezes esse mergulho excessivo, né, em querer ter muito teórico KPI, né, acaba sendo um problema, né? Acaba virando dado. E aí entra uma questão importante também, que virou bem clichê, mas é verdade, que é a pergunta é tão importante quanto a resposta, né? Sim, é saber o que perguntar, o que vai ser analisado, né? Como tu disse. Exato. Da onde vem a compra, se é do Mastercard, se é da Visa, não, nesse momento, para isso não é relevante. Não importa, exatamente. Então, tá muito em cima disso, né? De ter poucos, né? Eu acho que é muito isso, ter poucos KPIs e ok. Pode ter gente lá fazendo análise para entender que o comportamento dos clientes que compram com a bandeira não sei o que lá, não sei o que. Pode, né? Porque daí fazer alguma campanha lá junto com o... Pode acontecer isso? Pode. Isso vai acontecer todo dia? Não. Isso vai acontecer em um momento específico, né? Porque você foi fazer um mergulho, né? Fez lá os seus drill ups, drill downs lá dentro do BI, mergulhou nos dados, cruzou isso com aquilo e descobriu uma oportunidade. Dentro daquela oportunidade, então, se aproveitou uma oportunidade. Mas isso não é um KPI. Sim. Isso é um mergulho. O KPI é aquilo que tu tem que enxergar cotidianamente, né? Todo dia. Todo dia tá enxergando, vendo, para tu enxergar se a tua empresa tá indo pro rumo que tu tá seguindo. E eu acho que essa dinâmica, pelo menos aconteceu comigo, e daí, né, perguntar para ti, César, se tu vê isso em outros clientes, pelo jeito sim, né? Mas quando a pessoa ela tem 2 momentos, né? Ela tem um momento onde ela acredita que a percepção e o feeling dela é o que, né, traciona o negócio, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso daqui. Entendeu? O cara segue assim durante um bom tempo e quanto mais ele vai acertando, mais ele vai acreditando nisso. Até que chega no momento que ele para de acertar. E daí ele começa a procurar uma ajuda. Daí ele entende que dados é importante. E daí inverte a chave, né? O cara se mergulha e se afoga com uma quantidade de dados gigantesca, né? Porque ele acha, cara, é isso aqui que eu preciso. Quando eu comecei, há uns 7 anos atrás, a realmente me aprofundar mais com questões de análise de dados e tudo mais, cara, chegou no momento que eu era assim, eu queria tudo metrificado em dados de alguma forma. Tá? Quanto que o cara... Vou pegar em pagamentos, né? Para mim não importava assim, se o cara me pagava, em qual canal de pagamento que o cara me dava, me pagava, né? Mas eu queria saber isso. Daí, com o tempo, eu acho que vai amadurecendo e tu vai entendendo. Cara, vamos lapidando, vamos tirando isso, não vou dispersar minha atenção para esse dado. Pensamento Lean, né? Pensamento Lean. E daí teve um livro que eu li que... não é necessariamente... Ele é um livro que auxilia bastante para Data Driven, mas o foco dele é o outro, que é muito mais em OKRs, que é o Measure What Matters, do John Doerr. E isso me ajudou muito, assim, né? Cara, entender o que eu tenho que medir realmente para eu estar focado dentro daquilo. Esse é uma jornada um pouco comum, assim, do pessoal que começa a trabalhar com dados, começa a ter um pensamento mais analítico,
e num primeiro momento ele querer enxergar todos os dados possíveis da empresa e depois ele tentar ir no lapidar o que é importante para ele? Sim, super normal, super normal. E até um negócio interessante, né? Você falou, né, sobre o feeling driven, né? Que é o primeiro step mesmo, né? E é onde a maioria das empresas está ainda, de fato. Sim. Você falou, né, que ele vai acertando. É que, cara, você faz tanta força que não tem como errar, negão. Sim. Entendeu? Tipo, Sim. vai dar certo, meu. Vai dar certo. Não tem como errar, cara, né? Você vai fazer muita força, né? Você acredita naquilo, né? É o feeling. E você vai fazer muita força em vendas, muita força em marketing, muita força aqui. E deu certo. Sim. Entendeu? Deu certo. Isso acontece, né? Acontece mesmo, né? E às vezes não é porque o feeling estava certo, né? É pela força que você fez, né? Que faz o negócio dar certo, né? Então tem muito disso, né? Mas eu acho que a jornada é justamente essa, né? As empresas vêm de uma cultura feeling driven, né? Estão sendo guiadas pela eu tenho experiência, né? O sentimento, né? Enfim, né? A sensação ali, ele vem guiado por isso. E aí ele passa depois para uma cultura, então, data-driven, onde primeiro ele se afoga. Eu acho que é bem comum isso, né? Bem comum se afogar, porque ele começa a entender que, meu Deus, eu tenho que ter dados, porque como que eu estou vivendo assim? Sim. E aí eu vi eu vi a crise e eles estão lá cheios de métricas e gráficos e, nossa, nós somos um lixo. E aí ele vai para esse caminho e vai partir para isso daí. E o futuro ainda, né? É o Predicted Driven, né? Aí tá no próximo step, né? Que é você tá trabalhando com informações proativas, né? Sim. Que é o nosso objetivo, né? A nossa visão, né? Dentro da Rampify tá muito em cima disso, né? De tentar levar antes, né? Para o gestor, né? Sim. Que a gente nasceu, né? É um negócio engraçado, né? A gente nasceu para entregar dados para o cara que não tem a senha do sistema, não sabe que sistema é e nem que lugar que ele acessa. Esse é o gestor, né? Esse é o gestor, é o diretor da empresa. Ele normalmente ele é o cara que menos acessa o sistema, né? E ele às vezes está focado em people, está focado em outras coisas que são super relevantes para o negócio e que fazem o negócio andar. Então a gente nasceu muito nisso mesmo, né? De tentar empurrar essa cultura. E aí a gente teve uma experiência muito legal em um grupo de concessionárias que usa a Rampify, que implantou a Rampify para levar informação para o board. Beleza. Aí ele começou a implantar no nível de gerência. Né? E aí, beleza, tá lá os KPIs, tá os objetivos lá, começa a gerar alerta para toda essa galera, beleza. Aí começou a levar para o time de operação, de vendas, né? Vendas de veículos, vendas de peças, serviços. Né? E aí ele foi descendo, cara. E aí ele levou para os mecânicos, cara. Os mecânicos estavam com o celular lá, recebendo push, recebendo alerta. Cara, essa empresa é um exemplo. Ela criou, de fato, uma cultura data-driven. Porque o gestor de TI desse grupo falou uma vez que ele estava lá mudando alguma coisa, foi lá e começou a mexer num KPI, mudou lá e aí parou. Sim. Parou de gerar o report para os mecânicos, né? E aí, de repente, o mecânico ligou lá para TI para xingar eles. Pô, minhas métricas aqui não estão atualizando, não sei o quê. Cara, que alegria, man. Que alegria isso, cara. Ver uma empresa que realmente virou uma empresa data-driven, com uma cultura data-driven. Porque se você, na sua empresa, tem um BI que 3 pessoas acessam no meio de 100 pessoas... Vocês não têm cultura data-driven, tá? Perfeito. Isso daí não é informação de verdade, né? A empresa não está sendo guiada por isso, né? É uma coisa super comum, infelizmente. Né? Isso é um ponto interessante, né, César? Da cultura data-driven. Aqui a gente está circulando um pouco, mas um ponto muito importante da cultura data-driven é isso, né? Tem que ser top-down full, né? Tem que estar desde a empresa inteira. A empresa senão inteira não é cultura. Exatamente. Explica um pouquinho mais de onde que surgiu essa cultura data-driven. Eu confesso que eu não sei de onde surgiu isso, mas de onde surgiu, o que é, de fato, a gente circulou muito aqui, o pessoal já percebeu que é importante analisar os dados. É isso mas dá uma palhinha um pouquinho melhor aí para nós. Bom, já
isso começa a se botar nomes, né, nas coisas, né, nomes bonitos nas coisas, né? Como era, você tinha um DBA dentro de uma empresa de tecnologia, né, que trabalhava com banco de dados, aí hoje ele é um cientista de dados, né, o cara do data science, né? Sim. Então começa a botar nomes também. Então isso é culpa do LinkedIn. Isso, né? Isso aí, né? O pessoal fala que quando abre um cargo com o nome em inglês aparece muito mais gente. É engraçado isso. Enfim, então falar assim, o Data Driven surgiu agora. Não, isso aí, cara, isso é muito antigo, né? O que está acontecendo é que os dados estão começando a descer para todos os níveis da operação. Sim. Eles não estão ficando no board, né? Sim. Que era isso. A gente atende empresas muito grandes também, né? E a gente vê que existem clusters dentro da empresa, existem ilhas, né? Então, um departamento tem uma estrutura de dados, né? E aí dentro do departamento tem várias ilhas, né? Então tem as informações que o board acessa, tem as informações que a operação acessa e não estão se comunicando. E aí quando vai para a reunião, que aí o board é informado sobre como está indo e tal. Então isso é uma coisa muito desconexa que, sinceramente, é muito dolorido ver uma empresa desse jeito, mas é super comum, né? E não é uma cultura data-driven, né? Então, dizer de onde veio, já veio lá desde o balanço do scorecard, lá de trás, já começou a querer empurrar, né? Pessoal, vamos olhar para os números, né? Vamos focar nisso, né? Enfim, então, já lá, anos 60, anos 70, né? Isso daí, né? E aí vem evoluindo, né? Aí depois, né? Veio OKR também, né, para falar de metas, né, e objetivos chaves e tal. Um nome novo, uma cultura nova, né, também, né, mais fácil, mais simples do que balança de scorecard. O balança de scorecard é muito burocrático, né? Eu digo assim, que não me importa, você vai dizer lá que você usa o Balanced OKR, não me importa, não me interessa, porque o que importa é o que funciona para a empresa. Perfeito. E eu acho que usar assim, uma metodologia, vamos pegar essa metodologia e vamos usar ela do jeito que ela foi construída, acho que é a pior coisa que você pode fazer. Entenda como funciona, né, uma metodologia, outra metodologia, pega o que é melhor para você e usa. Sim, perfeito. Né? E aí a cultura de dados ela vai acontecer a partir do momento que o board, o high level da empresa, olhar para dados e querer que todo mundo olhe para dados. Dizer assim, cara, como você fez, você falou muito bem, né? Eu preciso mais uma pessoa, não sei o que lá. Me mostra os números. Sim. Né? Porque eu olho números, eu quero ver os números, quero entender por que precisa, né? E aí começa, peraí, não, então eu nem tenho número. Sim. Então tem um problemão. Sim. Né? Então vamos começar nisso daí. E aí quando vem de cima, né, vem essa cultura de cima, né, não é... E aí um detalhe, né? Não é a cultura vindo de cima dizendo assim, vocês têm que ter números. Né? Sim, vocês têm que ter números, né? E aí quem está lá em cima não está, né, fazendo isso, não está acompanhando. Não, e ele não está olhando. Sim. Ele quer que você acompanhe. Você tem que ter números, mas eu não estou olhando para isso. Sim. Não funciona. A gente já sabe que não funciona, né? Sim. Quando o board da empresa, a diretoria diz assim, gerentes, vocês têm que ter números. Gerência, eu tenho números. Não funciona. Sim. O board tem que ter números, eles têm que cobrar e eles têm que estar em cima, né? Então a gente vê lá, né, no app da Rampify, né, que a galera segura o KPI, compartilha e manda no WhatsApp, né? E aí a gente fica acompanhando esses números, né? Sim. E as empresas que fazem isso, né, que vem o board, né, vem da diretoria fazendo isso, essas empresas são as que têm grande sucesso. Sim. Né? Porque cultura está sendo criada ali. Sim. Sabe que tem lá dentro do escritório, eu gosto muito de dados, assim, daí quando faço, escritório de advocacia fazendo análise de dados não é tão natural assim, né? Mas lá... É em latim? Não. Mas lá, cara, quando a gente foi fazer a reforma, eu falei com o arquiteto, no meio do escritório eu quero que a gente tenha umas televisões de 60 polegadas para a gente apresentar um dash com todos os nossos KPIs, para que todo mundo dentro do escritório consiga ter aquilo em campo de visão.
Então é o único lugar que todo mundo que está em ilha de trabalho assim consegue ter um campo de visão o nosso dash com as KPIs assim. E daí o que eu acho mais legal assim, às vezes eu sento num lugar bem estratégico do escritório, né? Eu sento num lugar onde eu consigo ter uma visão de tudo que está acontecendo dentro do escritório. Então, às vezes eu estou trabalhando e eu olho assim, daí tem umas 3, 4 pessoas assim com o braço cruzado olhando pro dash, discutindo entre eles, conversando entre eles. Eu falo, meu, é isso aí. Que alegria, né? É isso aí, cara. É isso que tá dando certo, tá ligado? É isso aí, é isso aí. Muito importante. E isso tem que ser muito incentivado também, né, cara? Tu tem que incentivar, tu tem que demonstrar. E é muito difícil, né? No início, assim, tu trazer para quem ainda não tem essa cultura o porquê isso é importante, né? Um pouco... No início, assim, ela fica um pouco abstrato, né? Não, isso daqui vai nos auxiliar. Pô, mas daí eu vou ter que preencher mais coisas, vou ter que fazer mais coisas. Não. Cara, confia em mim que a longo prazo isso vai auxiliar. Porque quando tu está no início, tu tem poucos dados e daí tu não consegue gerar muitas métricas interessantes, né? E eu acho que esse aculturamento inicial, se tu passa por isso, daí tu olha assim, pô, agora a gente tem dados lá, sei lá, dos últimos 5, 6 anos, assim, né? Daí tu olha para trás, tu consegue ter uma visão de, cara, daqui para frente, se seguir mais ou menos o que aconteceu nos últimos 5 anos, eu consigo fazer uma previsão do que pode acontecer. Então, os dados eles servem muito mais, obviamente, para tu entender o que aconteceu, mas para tomar a decisão do que pode vir a acontecer. E daí tu comentou um termo que eu não tinha escutado, que era o Predicted Driven, como que é? Isso aí. Cara, adorei. Explica aí para nós. Bom demais. Vamos pegar o caderninho aqui. Isso aí, legal. Você tem dados e está tomando decisão muitas vezes olhando pelo retrovisor, né? Achei muito legal, né? A gente tem um cliente nosso, né? Um cliente da Rampify é a Mercedes-Benz, né? E eu achei legal que o pessoal falando para a rede, eles dizendo assim, para a rede de concessionários, eles falando, olha, a gente vai parar de olhar pelo espelho, porque o espelho do carro ele é pequeno, a gente vai começar a olhar pelo para-brisa. E eu achei muito legal. Não, isso é Predicted Driven, né? Você está sendo guiado olhando para frente, né? Sim. Os dados eles vão te dar muita informação sobre comportamento, né, tendência e tal, né, a tua série histórica, né? Só que a correlação com outras coisas, né, com outros dados, começam a gerar insights sobre predição para frente, o que deve acontecer de um jeito não linear, né, às vezes, né? A gente vê, é bem comum ter uma conta, né? Eu falo assim, tem uma conta lá que o pessoal faz, que é assim, nós temos, sei lá, 22 dias úteis no mês, a gente está no 11º dia útil, faturamos 1 milhão, então vamos faturar 2 milhões. Sim. Não. Simples assim, não. Sim. Tem comportamento envolvido aí. Sim. E aí tem, lógico, as coisas que vão influenciar, que são dos dados que estão ao redor, né? Dados correlacionados, né? E que vão ditar o que vai acontecer no futuro. Né? Então, é até engraçado isso, né? Quando a gente vai fazer algum trabalho, vai implantar o sistema e aí, num cenário desses, né? Tá lá no 11º dia do mês, faturou 1 milhão, e aí o cara olha lá e diz assim, vai faturar 5. Aí o cara diz, esse negócio tá louco, tá fazendo conta errada. Sim. É porque ele não tá entendendo, né, o que é predict, né? O que é tentar adivinhar o que vai acontecer lá na frente, né? E aí muitas vezes é impulsionado por uma coisa que está lá, está na frente do nariz, não está enxergando, que é cultura. Né? Às vezes, tem times de venda que eles têm isso muito forte. Né? Na primeira quinzena não vende nada, né? E daí, na segunda quinzena é desespero. Começa a bater o bafo na nuca ali, isso, né? É isso aí, né? E isso acontece, a gente vê assim muito, né? Que eu falo, né, que o cara bateu meta no mês e começou o novo mês. Ele dormiu leão, amanheceu o gatinho. Sim. Né? E aí o cara bateu a meta e fica naquela euforia, né? E não, agora muitas teorias, né, sobre a venda no começo do mês, né? Porque no começo do mês o pessoal não compra, né? Porque eles estão focados em sei lá o que, pagar o boleto, não sei o que. E na verdade, ele tem essas teorias. Sim. E, de fato, acontece porque ele nem encostou no telefone, né? Para falar com o cliente, né? Então,
o comportamento ele está lá. Sim. E aí isso influencia também nessa parte de predição, que é a parte comportamental, né? Beleza. Mas a chave está em conseguir ligar o lado comportamental, né, ali, né, como funciona, né, qual é a cultura que existe ali de caminhada, né, ao longo de um período, junto com os dados que estão correlacionados ali. E aí isso torna um negócio interessante, aí, que é o lado predict. Né? E aí, por exemplo, a gente correlaciona dados de segmentos que são distintos. Legal. E aí isso deixa o negócio mais louco. Legal. Sabe que eu tô no... a gente desenvolve o software lá dentro do escritório focado para a parte de gestão de demandas e timesheet e tudo mais. E daí, agora eu tô focado em desenvolver um dash justamente para trazer algumas predições, assim, né? Daí eu tô começando pelo mais básico, assim, né? Que é justamente entender assim, esse determinado cliente solicita determinadas demandas, com uma análise histórica a gente demora tantas horas por demanda para esse cliente. Daí, por motivo disso, whatever. Mas é mais ou menos isso. Pode ser porque é mais complexo, pode ser... E daí a gente começar a trazer umas predições no sentido de, se esse cliente precisa de uma demanda que ela depende de tantas horas para serem alocadas para executar, e daí a gente faz essa análise inversa para os advogados dentro do escritório, o próprio sistema já vai entender. Hoje o cara mais adequado para conseguir entregar isso dentro do prazo é esse cara aqui. Porque ele vai conseguir entregar com... Né, ele tem uma vamos dizer assim, não é uma previsão, mas uma possibilidade de entregar em um menor tempo dentro do que o cara consome, é mais ou menos isso. E, cara, para mim isso é incrível, porque tu tá enxergando daí meses, anos na frente do teu negócio, assim, né? Então, tudo que está acontecendo agora, ou tudo que tá acontecendo, ou tudo que vai acontecer semana que vem, tu já tinha enxergado isso há muito tempo atrás, né? Então, tu projeta para o gestor uma análise de médio e longo prazo incrível, né? Então, assim, um cara que é data-driven, que enxerga os dados corretos, acho que esse é um ponto importante também, né? Muitas vezes a gente faz a captação de dados de forma errada e gera dados viciados e decisões viciadas, né? Isso tem um termo, é shit in, shit out. É verdade. Isso merda sai merda. Exatamente, porque se tu está analisando dados errados ou está fazendo captação de forma errada, vai sair decisões erradas. Mas a partir do momento que tu consegue analisar isso, o cara que está aqui em junho de 2022, o cara já está pensando lá em 2023 já, cara. O cara não está pensando aqui no próximo trimestre, muitas vezes. Claro, vai trazer métricas e tudo mais, mas muito mais para tentar confirmar aquilo que ele já tinha feito a previsão. Hoje vocês conseguem com a Hempify entregar qual o tempo de previsão para o cara, assim, mais ou menos? A gente trabalha muito dentro do ciclo, focado dentro do ciclo, para que possa mudar. Eu achei muito legal o que um cliente falou para a gente, né, que quando estava implantando ele falou assim, o que era cultura, né? Era virar o mês, passou lá uns 3, 5 dias depois que virou o mês, fazer reunião, e ele falou que ele deu um nome bem legal para isso, fazer autópsia de dados, ver do que morreu. Sim. Porque morreu e já não tem mais o que fazer. Então, a gente está muito focado nisso, de mudar o resultado dentro do período, mudar o resultado dentro do mês. Sim. Então, se a gente tem uma meta, tem alguma coisa que a gente tem que buscar nesse mês, é não esperar chegar lá no dia 25 e dizer, caramba, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Que desespero. Sim. Não, pera, lá no dia 5 vamos fazer isso, né? E aí a gente tem outras coisas que a gente fica tentando fazer para impulsionar, né? Tem em paralelo lá, fica fazendo tem umas coisas, umas automações para criar um game, né? Tem um gamification rolando no paralelo ali também, né? Que impulsiona, dá visibilidade de alguém que está bem na métrica, dá visibilidade para a companhia inteira. E é legal, né? Sim, isso, poxa, sim. O cara lá, esse exemplo aí que eu usei, o cara lá da oficina, né? O board tá vendo lá que o mecânico tá bem na meta. Pô, que legal, né? Isso, né? Que legal, sim. O cara fica muito feliz com isso, né? Então isso também impulsiona, né? Mas a gente está muito focado nisso, focado em trazer
o exercício ali, o mês, tentar fazer aquele mês mudar o resultado lá no começo dele. Sim. Né? Eu acho legal, né? Você falou, por exemplo, né, de estar olhando lá para 3, para 5 anos, mas isso para mim está muito mais na análise de dados. Você está olhando para os dados, tentando buscar oportunidades e enxergar o futuro e dizer, legal, nós vamos para lá, o direcionamento estratégico. Sim. Mas se você está no início de uma jornada de dados, só não faça isso. Claro. Só não faça isso. Claro. Né? Tenta pensar simples, né? Sim. Não querer pensar num negócio super complexo, porque você vai estar indo pelo caminho errado. Tenha muito forte as bases, os alicerces, para daí dar um próximo passo, né? E lá na frente talvez você tenha mais ferramentas para te apoiar numa decisão de longo prazo. Se as ferramentas que você tiver, se tiver bons KPIs ali, ele vai ajudar muito já no prazo de 1 ano, por exemplo, para fazer um planejamento próximo ano, coisa assim, já vai ajudar muito isso, muito, né? Sim. E aí é uma jornada sem fim, né? Dali para frente é uma jornada sem fim. E César, tu falou ali, desculpa, gente. Tu usou o exemplo das vendas, do setor de vendas, que começa a se dar por conta que tem que vender desesperadamente no meio do mês, né? E isso também é um cuidado que se tem que ter, né? Porque não deixar para bater a meta, seja no final do mês, seja no final do trimestre, lá realmente, ali faltando nos 45 do segundo tempo, bate aquela meta enlouquecidamente só para bater. Exato. Porque daí não vai fazer sentido a KPI, na verdade. Exato. O que a gente vê assim, né, em alguns segmentos de negócio, né? Você não tem a meta no mês. Uhum. Eu tenho que chegar em 10 milhões. Né? Eu tenho que estar em tantos mil, sei lá o quê. Você não tem uma meta de um mês. A meta ela começa a ser encurtada. E aí ela é encurtada para semana, ela é encurtada para quinzena, ela é encurtada para hora. Né? Sim. Então, começa a puxar isso daí de um jeito que você tem a meta para bater todo dia, toda hora. Sim. E não uma vez por mês só bater a meta. Sim. E aí isso começa a transformar também o mindset, né? Porque é muito cultural isso, né? É muito sobre processo, né, cara? É justamente isso. Não adianta tu sair correndo no final do mês para bater a meta porque tu perdeu o processo. É cultura, isso é muito cultural, né? Porque time de vendas tem muito isso, né? Que o cara diz assim, cara, eu tenho que bater a meta lá no final do mês e agora tá no começo do mês, tá tranquilo, né? Tem um mês inteiro pela frente, né? Então, agora tranquilão, então, depois eu faço, beleza, tal. E aí passou uma semana e aí começa, peraí, não, vamos começar a ver esse negócio aí, dar um pouquinho de atenção, né? Aí chegou no dia 15 e aí começa o circo pegar fogo, né? E aí o que é o revés disso que a gente vê, né? Quando a gente está olhando para os dados e olhando para esse tipo de cultura? Margens caindo, né? A gente fazendo entregadores de número, né? A gente tem que faturar 100 mil. Legal. E ele vai faturar 100 mil. Sim. Com a mesma qualidade que ele faturaria se fosse um negócio mais linear, né? Onde ele está trabalhando todo dia para atingir uma meta, buscando um objetivo. Não é a mesma coisa, né? Quando a gente implanta, né? A gente começa a mostrar números e olha lá, por exemplo, margens, descontos, né? Também, que às vezes se olha também só para um lado, por exemplo, em margens, né? Olha a margem, não, mas a margem, beleza, não sei o que, daí olha para o desconto. Bom, beleza, vocês estão olhando para esse número aqui também, porque isso daqui é um dinheiro que vocês estão deixando em cima da mesa. Sim. Vocês estão entendendo isso? Sim. A gente tem casos onde a gente vai olhar, a diretoria, a gerência está acostumada a olhar para faturamento margem, por exemplo, né? Em venda de mercadoria, né? Faturamento margem. Legal. Aí a gente traz lá, então, olha só, esse aqui é o desconto. Aí ele vê que a margem é de, sei lá, dá um exemplo, a margem é de 25% e o desconto que ele deu para o cliente foi de 21%, foi de 25%. Então ele tinha uma margem possível de 50%, ele dividiu essa margem, deixou metade com o cliente, metade com ele. Sim. Tá bom para você assim? Sim. Aí, como a gente também trabalha verticalizado em muitos negócios, a gente fala para ele, cara, você tá horrível, tá? Comparado com outros caras. Você tá horrível, né? Então, tem muita oportunidade ainda, né, nesses pontos aí. E isso está muito pressionado por essa cultura, né? Que quando você está lá no desespero, que você tem que fazer aquele número, que é o fazedor de número,
Ah, bateu 100 mil. Uau, bateu 110 mil, 120 mil, 20% acima. Uau, né? Com que margem? Né? Aí você vai ver o cara que não bateu a meta, com 80 mil, ele deu mais rentabilidade para a empresa do que o cara que bateu 120. Sim. Não faz sentido, né? E isso é interessante porque às vezes a gente tem a impressão que a gente trabalha com um cobertor curto, né? Quando a gente vai analisar, pô, eu vou melhorar minha margem, mas daí eu perco o nível de faturamento, mas se eu faturar mais, eu perco um pouco a margem, mas daí se eu dou desconto, eu vendo mais, mas é meio engraçado isso, né? E talvez tu enxergar pelo menos isso te possibilita tomar decisões mais corretas da onde tu quer, né? Se tu quer tapar a cabeça, se tapar os pés, ou se tu quer tapar os pés e estampar a cabeça. Porque em cada momento, alguma dessas KPIs podem ser mais importantes para a empresa, né? Então, em um momento eu estou focado em margem e em contrapartida eu tô disponível a diminuir meu faturamento. Não, em outros momentos eu tenho que aumentar meu faturamento e apertar minha margem. Né? Cara, eu tenho uma opinião sobre isso, né? A gente fez grandes transformações em algumas empresas, né? Por estar falando sobre números, mas está falando sobre outras coisas que estão ali ao redor dos números, que pressionam os números, né? Uhum. Dá um exemplo em relação a isso, né? Você paga lá um vendedor comissionando ele por percentual do faturamento. Uhum. Ah, legal. Então ele tem que faturar 100 mil, né? Se ele vender aqueles que era para ser 150 mil, vender por 100, ele perdeu dinheiro. Ele vendeu 120, ele vendeu por 100, ele perdeu dinheiro, né? Tá, ele perdeu. Mas às vezes não é significativo. Né? Então, vou imaginar que o vendedor tem uma comissão lá de 1%, só para dar números, né? Uma comissão de 1%, era para vender por 100. Ele ia ganhar 1.000. Beleza. Daí ele vendeu por 95 mil. Né? A soma dos produtos que ele vendeu, enfim, ele vendeu por 95, deu 5% de desconto. Né? Ele perdeu dinheiro? Perdeu. Em vez de ganhar 1.000, ele vai ganhar 950. Ok. É relevante esses 50 reais? Não é relevante. Ele vai tocar o foda-se, vai vender com margem, ele já vai entregar com margem esgoelada. Quanto a esse produto, é 120, mas pode fazer 100. Ele não vai ter batalha, ele vai já largar embaixo porque ele entende que esse é o melhor jeito de fazer. E aí, daí ele foca no volume. E aí que estão as coisas que estão atreladas aos dados, que podem mudar, às vezes, pontos de estratégia. Então, poxa, será que não é mais interessante a gente remunerar os vendedores, sim, com um percentual sobre o faturamento, mas baseado na política de desconto, no percentual de desconto que ele está aplicando? Quer dizer, se ele vendeu com 0 desconto, em vez da gente pagar 1%, a gente vai pagar 2% para ele. E olha só o racional dessa conta, né? A gente iria pagar R$1.000, no cenário desse vai pagar 2.000. Só que sobrou 3 para a empresa ainda nessa conta. Sim. Ele não para pensar nisso e olhar como esses dados estão relacionados e que existe oportunidade sim para não descobrir os pés, né? Não ficar uma coberta curta, né? Tem um jeito às vezes de fazer isso, né? Perfeito. E envolve às vezes uma mudança dentro da estrutura da empresa. Que, por exemplo, esse negócio de comissão, geralmente quando se fala de mexer em comissão, todo mundo já fica temeroso porque está falando assim, vão cortar, vai diminuir. Sim. Não, cara, não. Faz para aumentar. Só que de um jeito inteligente, de um jeito onde todo mundo está pendurado no mesmo bolso, olhando para o mesmo número. Sim. Né? De novo, voltou para a cultura, né? Que todo mundo vai estar olhando para o mesmo dado, olhando do mesmo jeito e tendo o mesmo carinho com aquele número. Né? Que não é só o número de faturamento que importa. Perfeito. Aqui pelo nosso bate-papo, né, César, chegando aqui ao nossos finalmente aqui, mas tu falou muito em venda. É o público mais forte assim da Rampify? Relacionado à parte de vendas, né? Metrificar isso ou tem algum outro público forte? A gente acaba tendo a empresa, as companhias inteiras, né? Usando a gente, né? Então vai estar lá, como eu falei, lá num ponto de processo, né? Sei lá, eu falei do mecânico lá, por exemplo, o mecânico estava lá recebendo um alerta sobre o serviço que estava já quase atrasando, por exemplo. Então, uma coisa muito operacional, né? Lá na ponta. Então, vem desde coisas de alertas de operação, né? Pontos bem de processo mesmo, né? Às vezes
sei lá, o contador recebeu um push lá no celular avisando que tem ele tem que fazer uma declaração de COAF, né? Porque receberam mais de 50 mil em dinheiro nos últimos 6 meses daquele cliente, blá, blá, blá. Então, coisas bem de processo, né? Bem de operacional, né? E aí o lado de vendas também, né? Que geralmente quando as empresas chegam na gente, elas chegam muitas vezes pela área de vendas, né? Buscando métricas para vendas, e aí eles olham assim, não, mas espera, Isso se aplica. eu posso colocar isso para resolver meus outros problemas, né? Que está muito em cima daquela coisa que a gente fala assim, você vai lá, tem um processo de controladoria, alguma coisa, daí vai lá, chega lá num ponto de processo, tá tudo zoado, tá horrível, tá uma zona. Sim. E aí corrige, né? Corrige lá, deixa lindo, maravilha. E aí Sim. você virou as costas, foi ali tomar um café, voltou e tá tudo zoado de novo. Né? Então a gente está lá conectado para ficar olhando para não deixar isso acontecer. Então Sim. entra em pontos de processo, né? E métricas de toda a operação, né? Não só de vendas. Né? Legal. É isso aí. Pô, César, muito obrigado pelo papo aí, foi um baita papo. Eu adoro esse assunto, então para mim foi... É sempre bom encontrar pessoas que gostam do mesmo assunto. Né? Eu fico felizão, né? Quando eu encontro alguém assim, né? É um papo rico, né? Muito bom, eu adoro ficar isso. Horas aqui. Podia. Muito bom, muito bom. Pô, obrigado mesmo. O César veio de Blumenau aqui, especialmente para o podcast, né, César? Isso aí. Vamos manter aquele segredo entre nós. Vamos. Isso aí. Mas, pô, muito obrigado, cara, pelo tempo aí. Deixa teus recadinhos finais aí para nossa audiência, quem quiser conhecer um pouco mais da Hempify, como que consegue encontrar vocês. E tudo legal. Bom, primeiro, brigadão, né, pelo convite, adorei o papo aqui, muito legal, muito bom, pode me chamar sempre. Legal. Quem quer conhecer um pouco mais sobre a Hempify pode acessar www.hempify.com, né? Rede social também, a gente está presente aí, mas o site tem bastante conteúdo, tem um blog lá bem legal também falando sobre isso, falando sobre cultura, dando apoios também, né? Acho que ajuda bastante lá. Só chamar a gente aí. Maravilha. César, muito obrigado. Cris, muito obrigado. Temos mais algum podcast aqui de Santa Catarina ou encerramos por hoje? Hora não. Se a gente estender a nossa estadia, a gente presencial, né? Porque Sim. sempre tem algum Fica Catarina aí, participando. Ó, aí, ó. Aí, ó, vamos ficar tem que ir lá para Blumenau, né? Isso. Quem sabe em outubro? Em outubro é uma época boa para fazer uma visita de campo. Conhecer a cultura local. Isso. Maravilha, então. Pessoal, muito obrigado aí por escutarem mais esse episódio. E Cris, César, muito obrigado. Nos ouvimos aí no próximo episódio. Tchau. Valeu.